Olá, meus queridos alunos de sexto ano. Estamos dando sequência aqui às nossas aulas de Antiguidade Oriental. Hoje vamos falar sobre Egito Antigo e suas principais características. Pega seu lápis, borracha, caneta, seu caderno, seu livro e vamos acompanhar a atividade. Lembre-se de ter acesso a todo o PDF do material, tá? Para que você possa acompanhar essa aula aí com os maiores detalhes, tá bom? Seguindo aqui a sequência, nós temos, portanto, a divisão territorial, tá? Mas antes de falar da divisão territorial e da importância do Rio Nilo, é importante lembrar ao aluno do sexto ano que o Egito Antigo nada tem a ver com o Egito atual. O Egito atual hoje é um país que se concentra na região africana, com dimensões territoriais muito menores do que o Egito já foi um dia quando a gente fala da parte antiga, tá bom? Eu vou mostrar aqui claramente para vocês essa situação. Verifique aqui no desenho que nessa parte verde, nessa zona verde, eu tenho uma zona extremamente fértil e cultivável. Por que isso vai acontecer? Devido à presença do rio Nilo, tá? Que é um rio que consegue abastecer toda essa região. Perceba que o rio Nilo é tão importante que ele gera uma zona fértil em meio a dois desertos. Eu tenho o deserto da Líbia aqui na parte esquerda e tenho o deserto arábico, o que traz para a gente claramente que sem a presença do rio Nilo, essa fertilidade abundante da região não seria possível, tá bom? Outra curiosidade aqui para vocês é que o Egito nem sempre foi unificado. No início da sua história, o Egito ele era dividido na parte que eu vou chamar de Baixo Egito, que está aqui da pontilhada para cima, então aqui Baixo Egito, e da parte pontilhada para baixo eu tenho o Alto Egito. O que difere essas duas regiões? São regiões independentes, compostas por nomos, tá? E esses nomos são lideradas por nomarcas. O que são nomos? Nomos são pequenas aldeias, certo? Vou ter diferentes aldeias, diferentes nomos concentrados aqui nessa região, lideradas por nomarcas, ou seja, cada líder da aldeia eu vou chamar de nomarca. Eles vão se espalhar aqui por toda essa área. No Baixo Egito a mesma coisa. Eu vou ter nomos que vão se espalhar por determinadas áreas e nomarcas que lideram esses grupos. Então perceba que o Baixo Egito e o Alto Egito eles são independentes e espalhados por nomarcas diferentes, o que traz uma ideia de descentralização de poder. Perceba, não tem um líder que centraliza tudo, não ainda, tá? Outro ponto de curiosidade é que o Alto Egito ele fica na parte baixa do mapa. Verifica essa curiosidade aí, ó. Alto Egito na parte baixa, enquanto que o Baixo Egito fica na parte alta. O que explica isso é que o Baixo Egito está na região do delta do Rio Nilo, que é essa região aqui, é a região que deságua no mar Mediterrâneo. Tá bom, pessoal? Tá? Dando sequência aqui importante então nas nossas aulas, nós temos os conceitos. O Egito está situado, portanto, no nordeste da África, em meio a dois imensos desertos. O território é estreito e comprido, que compreende duas grandes regiões: o Alto Egito, que é a região do vale, e o Baixo Egito, que é a região do delta do Nilo. Então tá aqui a região do vale para vocês e a região do delta do Nilo. É só você acompanhar o meu cursor. Região do vale, aqui ó, Vale dos Reis, região do vale, e a região do delta do Nilo, que é aqui a região do Baixo Egito, próximo ao mar Mediterrâneo. Tá bom? Lembre-se da inversão. Baixo Egito na parte alta do mapa, Alto Egito na parte baixa do mapa, tá bom? Bom, seguindo aqui, segundo um historiador Heródoto, um grego que teve acesso à região, a gente vai falar muito dele quando formos trabalhar Grécia, tá? Ele traz uma frase muito famosa. Ele diz que o Egito é dádiva do Rio Nilo. Será que ele está correto? Bom, se você analisar a imagem, nós já temos a resposta. Se não fosse a presença do Rio Nilo, pessoal, olha só, se não fosse essa presença do Rio Nilo, obviamente essa região seria uma região desértica, certo? Assim como acontecia no deserto da Líbia e na região do deserto arábico. Então, sim, é uma dádiva porque o Rio Nilo ele consegue abastecer os nomos e assim consegue constituir sociedades ali na região.
Mas o grande ponto que nós temos que destacar é a questão do fertilizante natural que era encontrado ali naquela área, que é o humus. O humus que era encontrado na região é que vai permitir, tá, uma agricultura de alta produtividade. Por que esse humus é tão importante? Por que esse fertilizante natural é tão importante? É importante porque, apesar de eu ter aqui o Rio Nilo abastecendo a área, as cheias do Rio Nilo elas eram muito inconstantes e muito violentas, tá? Então existia toda uma lógica para administrar essas cheias e esses humus, que são os fertilizantes que se formavam ali naquela região, é que faziam com que a agricultura se tornasse muito poderosa nesse período, tá? Especialmente naquela região em meio ao deserto, tá? Eu vou ter também uma enorme e desenvolvida rede de canais. E aqui uma curiosidade para vocês: datados de 2100 anos antes de Cristo, existem vestígios de elaborados sistemas de canais, um dos quais, com cerca de 19 quilômetros, transportava água do Nilo até o Lago Moeris, o que mostra para a gente aí claramente que essa civilização conseguia criar estruturas para poder transportar o rio para outras determinadas áreas, inclusive aí a criação de um canal de 19 quilômetros, tá? Bom, aqui a gente vai aprofundar aquilo que nós já falamos lá atrás. Se você voltar aqui no mapinha, o professor Tiago falou dos nomos que se concentravam aqui nas determinadas regiões, certo? Agora a gente vai trabalhar os conceitos de nomos aqui no nosso arquivo, tá? Então, nomos são conjuntos de aldeias governadas pelos nomarcas, nome dado aos chefes mais poderosos. Existiam disputas entre os nomarcas. Aí vem a curiosidade, voltando ali no nosso mapa. Tanto no Baixo Egito quanto no Alto Egito vai começar um processo de centralização. Os nomarcas mais poderosos vão atacar os nomarcas menos influentes e, obviamente, esse nomarca mais poderoso passa a governar o território como um todo. Então, por exemplo, no Alto Egito, eu vou ter um nomarca que vai centralizar todo o poder aqui, dominando os nomarcas mais fracos. No Baixo Egito vai acontecer uma situação semelhante, onde os nomarcas mais influentes vão enfrentar os menos influentes, e dentre os mais influentes vai se destacar um nomarca que vai dominar a região. Isso, obviamente, vai trazer o processo de unificação, porque, por exemplo, dentro da lógica da história, eu vou ter Menes ou Menes, que é o monarca mais influente aqui do Alto Egito, que resolve expandir em direção aonde? Ao delta do Nilo. E esse Menes, ele vai invadir o Baixo Egito, vai destruir o nomarca mais influente aqui dessa região e vai estabelecer um processo de unificação territorial. Então, Menes traz essa ideia de unificação, ok? Aí sim eu começo a falar de Egito Antigo como um todo, um território unificado, ok? Voltando aqui então, unificação do Egito por volta do ano 3200 a.C. Portanto, eu tenho o rei Menes do Alto Egito, que está lá na região do Vale, que conquista o Baixo Egito, conforme eu disse. Menes torna-se então o primeiro faraó, nome que se dava ao rei entre os egípcios. Então, o faraó é aquele que traz esse processo de centralização de poder. Mas essa centralização ela tem uma característica que eu quero que você anote, tá? Inclusive, esse nome está na descrição do vídeo. Quando você for verificar o vídeo, eu tenho alguns conceitos e lá eu tenho essa descrição. Poder teocrático. O que significa o poder teocrático? Poder teocrático significa o poder que está concentrado em um único líder, no caso do Egito, o faraó, mas é um poder que administra tanto as funções políticas como também as funções religiosas. Tá? O faraó ele administra essas duas fontes de poder. Inclusive, no caso do Menes, ele vai ser o responsável por fundar a primeira dinastia. Quando o professor Tiago fala de dinastia, eu estou falando de uma sucessão de monarcas ou de faraós que vão pertencer à mesma família, tá? Então lembre-se, quando eu falo de Menes, ele foi o grande responsável pelo processo de unificação do Egito. Vou voltar no mapinha novamente, mostrar para vocês. O que é a unificação? É quando o Alto Egito e o Baixo Egito, olha o cursor do professor Tiago, ele se torna um só, tá bom? Curiosidade para vocês. Eu tenho aqui uma imagem que representa um faraó com uma coroa branca. Eu tenho uma imagem que representa um faraó com uma coroa vermelha. Eu tenho aqui uma imagem que representa o faraó com duas coroas, branca e vermelha, unificadas aqui. E aqui eu tenho o faraó com uma coroa azul.
Perceba, curiosidade, o faraó, o líder, certo? O líder do nomo do Alto Egito, ou seja, o nomarca mais poderoso do Alto Egito, ele usava coroa branca. O nomarca mais poderoso do Baixo Egito usava a coroa vermelha. Quando Menes unificou o Egito, Menes usava a coroa branca, o que ele faz? Passa a usar também a coroa vermelha, ou seja, ele usa a coroa dupla. Então, a coroa dupla ela representa justamente esse processo de unificação, tá? Outro ponto importante, claramente aqui para vocês, é a ideia da coroa de guerra, tá? O que é essa coroa de guerra? É uma coroa de cor, tá, azul, que é uma coloração diferente aí na questão da utilização das batalhas. Então, seguindo aí mais adiante, nós temos aí agora a divisão do império. Quando eu unifico, eu tenho a formação do império, então você vai anotar processo de unificação, é o processo de formação do império, tá? Então nós temos aí antigo império, tá? Médio império e novo império. Então vamos repetir. Após o processo de unificação, você aluno vai colocar que o Egito ele vai se dividir em antigo império, médio império e novo império. Dentro do antigo império eu vou ter características, médio império outras características e o novo império outras características específicas. A gente vai falar cada uma delas, ok? Então dentro do antigo império, que vai acontecer entre o ano 3200 a 2300 a.C., eu vou ter a maior parte desse período a estabilização do poder dos faraós. Vamos ler aqui juntos? Durante a maior parte deste longo período, os faraós conseguiram impor sua autoridade ao reino e, auxiliados por seus funcionários, coordenaram a construção de grandes obras públicas, entre elas as pirâmides de Gizé. Quais são as pirâmides de Gizé? A pirâmide de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Fica aqui para vocês uma atividadezinha que é pesquisar a origem dessas pirâmides, tá? Quero que você faça uma pesquisa sobre a pirâmide de Quéops, quero que você faça uma pesquisa sobre a pirâmide de Quéfren e Miquerinos. Eu quero que você pesquise quem são os criadores dessas pirâmides, quem eram os faraós e por que eles criaram essas pirâmides. Mas um pouco a gente já vai falar aqui na nossa aula. Qual é a função das pirâmides, pessoal? Vamos lá então. A pirâmide, obviamente, ela tinha funções diversas, dentre elas a demonstração de estrutura de poder. Um faraó ele queria mostrar sua magnitude de poder, ele queria mostrar a sua grandiosidade. Então, para demonstrar essa grandiosidade, obviamente ele vai fazer essas pirâmides. A pirâmide era o símbolo máximo de poder do faraó, tá bom? Mostrar que o seu poder era ilimitado, todo o seu poder teocrático está concentrado aqui nessa lógica de pirâmide, que mostra a megalomania de um faraó, ou seja, aquela mania, aquela ideia de grandeza. Mas a pirâmide ela tinha também outras funções, como por exemplo a função religiosa. Se você verificar essa pirâmide, as pirâmides que nós estamos demonstrando aqui, que são as de Gizé, essas pirâmides, pessoal, elas tinham a função também de armazenamento dos corpos desses faraós das diferentes dinastias, tá? Ou seja, aqui eram guardados dentro dessas pirâmides, né? Existem diversos compartimentos aqui dentro dessas pirâmides onde se guardavam o corpo desses faraós. O grande ponto é que o faraó não guardava somente aqui o seu próprio corpo, aquilo. Não era só o corpo dele que ficava aqui, ficava também com ele as suas riquezas. Toda a estrutura dele administrativa ficava guardada aqui, ou seja, tudo aquilo que ele adquiriu como bem mais valioso, aquilo que ele considerava mais importante era enterrado, era guardado com ele aqui dentro dessas pirâmides, tá? Então existiam diversos complexos onde eram guardados esses corpos. E o que é mais interessante é que aqui dentro das pirâmides existiam a circulação de ar, certo? E algumas passagens secretas, que dava aquela ideia religiosa de que o faraó, quando morresse, teria dentro do seu processo de espiritualidade, ou seja, quando o espírito saía do seu corpo, ele tinha a possibilidade de sair da pirâmide, certo?
E quando ele voltasse, porque os egípcios acreditavam na vida após a morte, ele poderia acessar novamente seu corpo e suas riquezas. Inclusive é por isso que eu tenho o processo de mumificação. A ideia de mumificação é aquela ideia de conservação do corpo do faraó, para que o faraó tenha ali acesso ao seu corpo intacto para quando ele voltar da vida após a morte. Aí tem todo um processo, tem toda uma mitologia, né? Tem toda uma lógica religiosa da crença egípcia. Quando eu falo de vida após a morte, subentende-se que o faraó, quando morria, deveria passar por Anubis, que é o deus da morte. A gente vai falar mais sobre os deuses na nossa aula posterior. Anubis decidiria se o faraó poderia seguir para o paraíso ou se ele ia para o inferno. Vamos trabalhar com essa ideia, certo? O Anubis ele recebia uma riqueza, o que traz um contexto bem materialista do período. O faraó doava parte da sua riqueza para o Anubis e o Anubis permitia então que o espírito, né, que o corpo desse faraó pudesse ser guiado para uma área de benefícios e que pudesse assim voltar à vida no futuro. Tá? Então tá dentro aí da crença aí da vida após a morte aí, dos egípcios, tá bom? Médio Império. Então, grande destaque do Antigo Império, criação das pirâmides de Gizé e do estabelecimento da força dos faraós, tá? Quando eles conseguem impor por um longo período a sua autoridade. O Médio Império já é um período que vai de 2000 anos antes de Cristo a 1580. Tem uma falhazinha aqui no nosso PDF, meus queridos alunos, faça aí a anotação, coloque um zerinho aqui, tá? O Médio Império vai de 2000 anos antes de Cristo a 1580, tá? Aqui, qual é a grande característica do Médio Império? A expansão do povo do Egito em direção ao sul, mas também teremos aí um período que vai durar aí mais de 150 anos, que é o período em que os Ixos, povos que se estabeleciam nessas regiões, dominam o Egito, vencem os egípcios e dominam seu território. E aqui, inclusive, eu tenho uma curiosidade para vocês. E vai falar um pouquinho sobre uma outra civilização. Falar um pouquinho sobre os hebreus. Os Ixos, eles foram muito importantes para a consolidação dos hebreus aqui às margens do Rio Nilo. Os hebreus, que serão povos que nós vamos estudar posteriormente numa outra aula, eles passaram por diversos êxodos. E dentre esses êxodos, ou seja, esse processo de fluxo migratório em larga escala, eles se estabeleceram aqui na região do Rio Nilo, ou seja, vieram se estabelecer na região do Egito. Porém, quando chegaram aqui nessa região, quem dominava a área eram os Ixos. E os Ixos, eles foram tolerantes com os hebreus, ou seja, permitiram que os hebreus cultivassem ali e trabalhassem naquela ideia agropastoril, ou seja, com criação de animais, com agricultura, ou seja, os Ixos não incomodaram e não se importaram com a presença dos hebreus. Essa situação muda quando os egípcios retomam seu território. Quando os egípcios retomam e vencem os Ixos, expulsam os Ixos dos seus territórios, aí a situação dos hebreus muda bastante, e aí eu vou ter a ideia de escravização. Os hebreus serão escravizados aí, tá? E aí a situação muda completamente para os hebreus, que vão passar por um perrenguezinho aí gigantesco, tá? Vão ser escravizados. E aí a gente vai falar mais sobre isso quando discutirmos os povos hebreus e a presença e a importância de Moisés ao longo dessa fuga, tá? E libertação. Outra característica marcante é falar do Amoses, também conhecido como Amenófis IV. Quando eu falo de Amoses, eu estou falando também de Amenófis. Essas características vão estar no Novo Império. Então perceba, voltando aqui, o Médio Império, eu vou ter a expansão para o sul e o domínio dos Ixos. Com a expulsão dos Ixos, eu entro no Novo Império, que vai acontecer a partir de 1580 a 525 a.C. É onde vou ter a expulsão dos Ixos, vou ter a escravização dos hebreus e vou ter o destaque para o Amoses. Se você verificar a sua primeira aula de Antiguidade Oriental,
o Tiago deixou bem claro que em sua pequena fase, ou seja, em um curto momento, os egípcios vão se tornar monoteístas. E o responsável por isso vai ser Amenófis, que era um líder, um jovem extremamente intelectual, que estava preocupado com o excessivo poder do clero, também conhecido como clero de Amon. O clero de Amon era muito forte dentro do território do Novo Império e se incomodou a Amenófis IV, que entendia que isso poderia ameaçar o seu poder teocrático, ou seja, poderia ameaçar toda a sua lógica de hierarquia. O que ele faz então? Ele vai convencer os egípcios de que existe um deus mais forte no panteão, tá? Mais poderoso do que propriamente aqueles que eram representados pelo clero de Amon. Ou seja, ele vai trazer uma ideia de que o deus Atom, que é conhecido como o deus Sol, radiante em sua forma imaterial, é um deus mais poderoso do que todos os deuses do panteão egípcio. Por que ele faz isso? Ele faz isso para garantir a sua autoridade, garantir que esse clero de Amon não representasse mais um perigo para a autoridade do faraó, tá? Inclusive, o Amenófis, tá? Ele manda apagar o nome Amon de onde é que ele se encontrasse, tá? Justamente para descaracterizar a força do clero. E, inclusive, ele muda seu próprio nome, tá? Amenófis vem de Amon. Ele vai mudar seu nome para Akhenaton, que significa aquele que agrada o deus Atom. Por que ele vira Akhenaton, pessoal? Para trazer essa ideia de um deus superior ao deus do maior templo da região, que era o templo de adoração a Amon. Tá? Então ele convence os povos, se posiciona como um Deus único e um enviado desse Deus. Ele cria templos dedicados a esse Deus Atom, tá? E ele vai fazer uma série de amplos pátios contendo centenas de altares sobre esse Deus, tá? Ele vai erguer palácios, mansões, parques, tudo em homenagem a essa ideia de um Deus maior. Inclusive, ele cria até uma cidade, uma nova capital, que ele vai chamar de Akhetaton, ou seja, que representa o horizonte de Atom. Então tá aí uma curiosidade. O Egito, por um curto momento da sua história, foi monoteísta. Quem vai restabelecer o politeísmo no Egito será Tutankhamon, tá? Que vai trazer essa ideia de politeísmo novamente. Outra característica importante do novo império, curiosidades, né? O filho de Cleópatra, o imperador romano Júlio César, foi o último rei da dinastia ptolomaica. Vamos falar da dinastia ptolomaica e mais características nas nossas aulas de Roma. Aqui é só uma curiosidade. Depois desse período, a região caiu sob o domínio romano e mais tarde árabe, que introduziram elementos culturais cristãos e muçulmanos, respectivamente, o que desarticula todo o mundo imperial egípcio. Então, o que acontece com o Egito? Mais tarde, com o domínio romano, o domínio árabe, toda a sua estrutura vai ser ramificada em novas culturas, o que representa a queda desse Egito antigo e finaliza aí por volta dos anos 525 a.C., tá? Vamos à estrutura da sociedade, falar um pouquinho sobre a pirâmide social do Egito. Dentro da pirâmide social, perceba que aqui eu tenho uma sociedade estamental. Uma sociedade estamental. Tem a figura do faraó no topo, que traz essa ideia de poder teocrático, e na base eu tenho os escravos. Mas entre o topo e a base eu tenho os nobres e sacerdotes, eu tenho os soldados, eu tenho os escribas, que são os responsáveis pelas escritas hieroglíficas, que nós vamos falar sobre ela, os comerciantes, os artesãos, os camponeses. A hierarquia social ela é muito bem definida. Como você percebe aí no topo, na sociedade egípcia, nós temos o faraó, e, obviamente, os membros da família real, que compunham ali toda a dinastia do período. Seguiam na hierarquia social os funcionários da coroa, aí nós podemos citar também os chefes militares, os próprios sacerdotes, que por vezes até chegavam a ameaçar os próprios faraós, como foi no caso nós destacamos ali anteriormente,
Tem os escribas, que tem a sua importância devido ao desenvolvimento da escrita hieroglífica. Eu vou ter também diversos artistas que vão se destacar nessa área. Eu tenho camponeses e artesãos, que também constituíam a base dessa sociedade, e os escravos, que eram pouco numerosos e tornavam-se comum no tempo do Novo Império. Quem eram os escravos? Eram estrangeiros, oriundos das guerras de conquista, certo? Eles eram empregados em diversos afazeres, desde o transporte de grandes massas de pedra até tarefas domésticas. Lembrando que esse escravo, quando eu falo de escravidão na Antiguidade Oriental, volte na sua primeira aula, a escravidão acontecia por guerra ou dívida e não por etnia. Então tá aí a pirâmide para vocês, de como funcionava a sociedade, uma pirâmide que você tem que pausar sua aula, anotar, verificar no seu livro e colocar as características dos faraós, dos nobres e sacerdotes, dos soldados, dos escribas, dos comerciantes e artesãos, camponeses e escravos, que estão todos detalhados ali para vocês, tá? Dentro, então, da nossa segunda parte, vamos falar das características da religião egípcia. Eu já falei um pouquinho sobre ela, a gente vai dar uma ênfase maior aqui para vocês, para a gente encerrar nossa aula, tá? Lembre-se que quando eu falo de religião egípcia, eu estou falando de uma religião politeísta, ou seja, crença em vários deuses. Lembre-se que eu estou falando de uma crença na vida após a morte. Lembre-se que cada cidade possui um deus protetor. Aqui eu tenho o desenho de Anubis, e Anubis traz uma característica muito marcante dos deuses egípcios, que é uma característica que eu vou passar o cursor aqui para vocês, é a característica antropomórfica. O que significa isso, professor Tiago? Antropo vem do estudo do homem, zoo vem do animal, mórfica vem do a hora de morfar do Power Ranger. Eu vou ter a transformação de um homem animal. Olha só, a cabeça de um animal e o corpo de um homem. Então, os deuses eram retratados de forma antroposomórfica, metade humana, ou seja, corpo humano e cabeça de animal. Aqui no caso, eu tenho o deus Anubis com a cabeça de um chacal, tá? Olha aí, tá? A ideia de um deus. Legal, né? Para você entender essa ideia de crença. Anubis é o deus da vida e da morte especificamente, aquele que aguarda, segundo a mitologia, segundo a crença egípcia, aguarda o espírito daquele que morre, e ele define se você segue para a danação ou se você segue para a salvação, tá? Vamos lá, ler um por um para ficar claro para vocês. Os egípcios eram politeístas, crenças em vários deuses. Os deuses possuíam poderes específicos e atuavam na vida das pessoas. O professor Tiago vai deixar o panteão dos principais deuses para vocês em um arquivo, para você verificar quais eram eles e seus poderes e suas atribuições dentro da crença da mitologia egípcia. Havia também deuses que possuíam um corpo formado por parte humana e parte de animal sagrado, deuses antroposomórficos, que era a maioria desses deuses, está aí para vocês, uma característica marcante egípcia. Anubis, por exemplo, deus da morte, era representado com a cabeça de chacal num corpo de ser humano, já falamos sobre isso. Cada cidade possuía um deus protetor. A crença na vida após a morte é algo que nós já citamos, ou seja, eles acreditavam que após a morte ele poderia renascer. Isso está diretamente ligado ao processo de mumificação, onde o corpo do faraó ficava intacto para receber de volta o espírito, para que ele voltasse à vida com as mesmas características físicas. Lembrando que lá nas pirâmides, além do corpo do faraó, também tínhamos as suas riquezas armazenadas ali, tá? O morto era julgado no tribunal de Osíris, o coração era pesado e, de acordo com o que havia feito em vida, receberia um julgamento. Para os bons havia uma espécie de paraíso, e para os negativos a morte devoraria o coração. Ou seja, só voltaria à vida aqueles que eram bons, lembrando que existia todo um processo materialista, não era só você ser bonzinho dentro da mitologia. Dentro dessa
ideia, os espíritos formavam filas. Lembre-se, né, pessoal? Isso é uma ideia simbólica da religião. Não pense que isso é uma verdade absoluta, tá? Eles formavam filas ali, a Osíris ficava ali selecionando os espíritos, certo? E aqueles espíritos que eram bons, que tinham muitos recursos, que doavam bens ao, ao deus Chacal, ao deus cabeça de chacal corpo humano, o Anubis, ele deixava que esse grupo seguisse para o paraíso. E para aqueles negativos e que não tinham nada para deixar em troca para Anubis ou para as divindades, o coração era entregue a Mut e era devorado. Tá? Olha só que interessante. Bom, o monoteísmo momentâneo nós já falamos, certo? Já destacamos. Aqui eu deixei tudo detalhadinho para vocês sobre o Amenófis, tá? Pare esse momento, pare esse PDF e anote, mas tem o nosso áudio destacando tudo para vocês sobre o momento monoteísta egípcio, tá? E as outras informações para finalizar, o processo de mumificação, que nós já falamos também, a ideia de arquitetura, tenho aqui uma pirâmide por dentro, com todos os seus complexos, com todas as suas áreas, certo? Toda a sua ideia de fluxo de oxigênio, tá? Eu tenho uma arquitetura muito avançada dentro da própria pirâmide. A mumificação faz parte do processo do culto dos corpos, ou seja, é uma ideia de preservar a estrutura física do corpo para que ele possa novamente receber o seu espírito. Escrita é uma escrita hieroglífica conhecida como uma escrita sagrada, tá? É uma das primeiras escritas do mundo, mas lembre-se que não é considerada a primeira porque nós temos as escritas dos Sumérios. A escrita dos Sumérios, que é a escrita cuneiforme, quando você for estudar Mesopotâmia, professor Tiago, ela é considerada a escrita mais antiga do mundo, e os hieroglíficos são escritas que você pode verificar no seu material, certo? E que vai fazer parte da sua pesquisa. Eu quero que você verifique essas escritas, certo? E mostre para mim as suas principais características e qual é a sua ideia de simbologia. Será que ela era uma ideograma, um pictograma? Será que ela tinha fonemas? Vamos fazer uma pesquisa e vamos analisar como é que era feito a prática hieroglífica, tá bom? Lembrando que o responsável pelos hieroglíficos eram os próprios escribas, lá dentro da lógica de pirâmide social. É isso, menos a nossa aula de Egito Antigo se encerra aqui. Qualquer dúvida me procure nos fóruns de atendimento e no mais, um ótimo dia para todos.